Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Será que foi porque comeram uma maçã que não era para comer? Foi porque desobedeceram a Deus? Foi porque queriam conhecimento? Ou foi porque queriam ser como Deus? Fica comigo nesse vídeo e vamos falar a esse respeito aqui hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça de deixar um like pra gente. Já dá aí um like, um gostei, ok? Vem comigo! Deus deu uma orientação para Adão e Eva, mas a serpente, Satanás, colocou uma dúvida na mente e no coração de Eva e, por consequência, também de Adão, fazendo com que eles desobedecessem a Deus. Esta desobediência teve um custo. Eva disse para a serpente: Deus disse para não comermos desse fruto, para não morrermos. A réplica da serpente foi: certamente não morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva deve ter pensado: como Deus? Não deve ser ruim. Satanás colocou a dúvida no coração de Eva e ao mesmo tempo incitou o desejo de ser como Deus. Onisciente, quem sabe onipotente, onipresente. Adão e Eva foram criados como a obra-prima da criação. Eles dominavam sobre todas as coisas, conviviam em paz com todos os animais no jardim do Éden. Estava tudo certo, tudo maravilhoso. Do que mais eles precisavam? Mas Satanás os tentou com o mesmo pecado que foi a causa da sua queda: querer ser como Deus. João diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deus não nos dá uma carga maior do que podemos suportar, uma cruz que não podemos carregar, e nem um mandamento que não podemos cumprir. Era relativamente simples, não era? Não era simples. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas daquela, só daquela, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu não só o mandamento, mas alertou para a consequência de não cumprir este mandamento. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ao pecarem, desobedecendo a Deus, imediatamente o que eles sentiram? Vergonha e sentimento de culpa. Esse é o sentimento que permanece até hoje, quando alguém que está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, e de repente cede à tentação e o desobedece. O sentimento imediato é de vergonha e de culpa. Deus sabia que o homem iria pecar? Sim, sabia. E por que permitiu? Deus sempre deu, desde o início para o ser humano, o livre arbítrio, a capacidade de escolher. Imagine se você ficasse vigiando os seus filhos 24 horas por dia, mesmo depois de crescidos. Eles vão errar e você interfere, não vai fazer. Daqui a pouco, novamente, eles vão escolher errado e você de novo entra na frente e diz: não, você não vai. É assim que funciona? Não. Você ensina os filhos no caminho correto e deixa que eles tomem a rédea da vida deles, aprendendo com a vida, tomando algumas vezes decisões erradas, quebrando a cara, caindo, se levantando, mas eles vão exercendo o direito de escolha. Da mesma forma, Deus. Ele fez os seus filhos, ensinou o caminho, não os abandonou no caminho, mas deu e dá a cada um o direito de escolher todos os dias. Da hora que levanta, à hora em que vai dormir. Diariamente, Deus nos dá a capacidade de escolher. O homem e a mulher erraram por suas próprias escolhas. Inclusive, hoje, nós não pagamos pelo pecado de Adão e Eva. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, devido ao pecado deles. Mas nós pagamos
pelos nossos próprios pecados. O profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 13, versículo 9, diz: do que o homem reclama? Reclame cada um dos seus próprios pecados. E Paulo diz que todos pecaram, todos, sem exceção, e necessitam, carecem da glória de Deus. Respondemos pelos nossos próprios erros. Mas Deus, em sua onisciência, sabendo que o homem pecaria quando o fizesse, proveu, já na eternidade, antes de criá-lo, um meio de reconciliá-lo com Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Que Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o nosso Senhor. O plano de Satanás é matar, roubar e destruir as nossas vidas, e para isso ele tenta nos fazer duvidar de Deus e da sua palavra. Tenta nos desencorajar, fazendo com que o nosso foco fique voltado para os nossos problemas e não para Deus. Faz com que as coisas erradas pareçam mais atraentes do que as coisas certas. Tenta fazer com que você se sinta um fracassado e derrotado antes mesmo de tentar. E faz com que você fique sempre procrastinando, adiando aquilo que precisa ser feito em relação à sua vida espiritual. Depois eu oro, depois eu louvo, outro dia eu faço, da próxima vez eu vou. O tempo passa e você não se decide por Jesus. Segue vivendo a sua vida da maneira que bem entende, distante do seu Criador. Mas Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor está o inimigo, querendo e procurando uma brecha para nos abater. Nossos primeiros pais não escaparam de ser tentados e cederam à tentação. Todos os seres humanos, inclusive Cristo, quando esteve na terra, foi tentado. Do momento em que nascemos até o momento em que deixarmos este corpo, passaremos por tentações, da criança ao ancião. Mas ceder à tentação será sempre uma escolha. A Bíblia mostra que Adão e Eva cederam, como Davi também cedeu. Mas mostra que José do Egito resistiu, como Jesus também resistiu. Como vencemos a tentação? Paulo disse aos Efésios no capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. E Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo a Bíblia nos ordena a resistir, mas a tentação nos adverte para fugir. 2 Timóteo 2:22, foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal. Não precisa ser o mal. Parece que é mal? Foge. Não aceite, recuse, rejeite. Deus criou o universo, deu forma para a terra, sendo o Pai das luzes. Criou a luz, separou a terra dos mares, criou todas as plantas e árvores frutíferas. Deu origem ao sol, à lua, às estrelas e aos bilhões de galáxias. Criou todos os animais, fez o homem e lhe deu a mulher. O homem, como a obra-prima da criação, foi colocado no jardim para dele cuidá-lo. Não tinha falta de nada, mas foram assediados a querer ser mais. Até hoje, o homem é assediado todos os dias pelo inimigo, a querer ser mais, ter mais, conquistar mais, fazer mais. E nesta ânsia desenfreada, se esquece do seu Criador e cede às muitas tentações, caindo em laços de perdição. Deus, sendo moralmente justo e perfeito, ama o pecador, mas abomina o pecado. E por isso, quando o homem peca, ele sofre as consequências dos seus próprios erros. Adão e Eva foram criados perfeitos, como o melhor de Deus e para viver o melhor de Deus. O ser humano foi feito para viver eternamente, e esta é a razão de nós termos um desejo tão intenso pela vida e por viver para sempre. Ninguém quer morrer, pois não fomos feitos para isso. A morte entrou no mundo devido ao pecado, como consequência da desobediência. A ordem de Deus havia sido muito clara.
Adão e Eva a compreenderam perfeitamente. Sabiam a que árvore e a que fruto Deus havia se referido. Os mandamentos de Deus, os que Ele quis nos ordenar para o nosso próprio bem, são claros. E assim como os nossos primeiros pais, temos a possibilidade de escolher obedecer ou não. Porém, assim como os mandamentos são claros, as consequências das nossas escolhas também são. Obediência gera bênção, desobediência, maldição. Pecado gera morte, obediência gera vida. Não somos robôs que não pensam. Fomos criados com a capacidade de pensar e refletir nas consequências dos nossos atos antes de decidirmos praticá-los. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação, sim. Temos que orar pedindo a ajuda do Espírito Santo para não pecar. Fugir da tentação e dizer não às propostas indecentes que nos são oferecidas. E qual o benefício disso? Tiago diz no capítulo 1 e versículo 12: Feliz aquele que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Como não havia ainda o pecado no mundo, não havia maldade, e mesmo os animais eram dóceis e viviam em plena e perfeita harmonia com os seres humanos. Por isso, Eva não se surpreendeu quando a serpente se aproximou dela e lançou a dúvida na sua mente e no seu coração. Qual é a dúvida que ele tem tentado semear na sua mente e no seu coração? Não tenha dúvida. Até quando ficareis oscilando entre dois pensamentos? Deus sempre tem o melhor para você. Ele supre as suas necessidades e cuida de você. Eva foi tentada a ter um conhecimento que não lhe estava reservado. Devemos buscar o conhecimento, a sabedoria, mas não podemos querer ultrapassar os limites que Deus nos colocou. Nós devemos querer ser como Deus, mas não no sentido de possuir os seus atributos exclusivos, onisciência, onipresença, onipotência. Devemos sim procurar ser cada vez mais parecidos com Ele nos demais atributos: amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança, bondade, benignidade e assim por diante. Produzindo o fruto do Espírito, seremos cada vez mais semelhantes a Ele. O custo da desobediência foi o afastamento imediato da presença de Deus. A vergonha, a culpa. Tentaram se esconder de Deus, mas Ele sabia o que tinham feito e onde estavam. Adão tenta colocar a culpa em Eva. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Adão poderia não ter comido, ele poderia ter resistido, mas não resistiu. Porém, quando pecou, tentou transferir a responsabilidade para outra pessoa. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Quantas pessoas você conhece que erraram, mas ficam se apoiando em justificativas para não se levantarem? Pessoas que poderiam estar servindo a Deus, mas ficam colocando a culpa em outras pessoas para não irem mais à igreja, se fazendo de vítimas e não assumindo a responsabilidade por estarem onde estão. Todos os dias temos a possibilidade de fazer diferente, de sair do lugar onde estamos e irmos de encontro ao nosso Pai Celestial. Ele está sempre pronto para nos receber. Que Deus nos ajude a fazer a escolha certa todos os dias, a confiar mais em Deus e acreditar mais na Sua palavra. Que possamos obedecer aos Seus mandamentos, pois fazendo assim, teremos vida e vida com abundância. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.